Senhores alunos, oi, mais uma vez. Mais uma vez estamos na nossa aula de termodinâmica e máquinas térmicas. Essa aula está programada para subir dia 9/11 de 2020, segunda-feira, como horário de sempre. Semana passada tive alguns contratempos. Eu estou devendo uma aula a mais para vocês e pretendo anexar nas próximas aulas, ou seja, o conteúdo da aula seria um pouquinho maior, né? Então eu estou mudando um pouquinho aqui as tecnologias e vocês vão receber essas aulas um pouquinho diferente em relação às que vinham anteriormente, né? Bom, então vamos começar essa aula, senão o vídeo fica muito extenso. O que precisamos fazer hoje? Aliás, o que eu preciso fazer hoje? Terminar a parte de termodinâmica com vocês. E além disso, corrigir um problema de uma errata. Quando eu fui passar o vídeo da última aula, eu vi que tinha uma parte cortada referente à explicação do gás, que era justamente aquela parte que normalmente se acha confuso, mas eu vou dar uma explicação melhor sobre aquilo. E dependendo do tipo de prova que vocês forem realizar, adotem todas as simplificações práticas, que normalmente a prova do Enem ela é conceitual. Então vamos lá. Só recapitulando o que vimos na última aula, que está no Classroom e subiu dia 31/10 de 2020. Mostrei para vocês o trabalho de um gás, que é justamente o que eu vou voltar a explicar. E falei também da primeira lei da termodinâmica. Tá passando um carro aqui, estou gravando as aulas aqui quase no meio da rua, mas espero que vocês estejam entendendo a minha voz aqui. Eu aumentei um pouco o volume da voz, eu editei esse vídeo. Bom, voltando. Eu vou explicar novamente essa parte referente ao trabalho de um gás, porque o vídeo da última aula foi cortado e não teve a explicação sobre o trabalho. E a primeira lei de termodinâmica faltou aprimorar um pouco, tenho que passar exercício. Perante isso, veremos o que vai ser passado nesta aula. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, tem uma errata a ser corrigida. Finalizaremos a primeira lei da termodinâmica, que é a parte referente à variação da energia interna relacionada com calor e trabalho. E vamos falar da segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica refere-se às máquinas térmicas. E inclusive está relacionando trabalho e calor também, só que de uma forma diferente à primeira lei da termodinâmica. Vamos ver o que nos reserva para hoje. Primeiramente, essa errata referente ao trabalho de um gás, que tenho que corrigir isso, fiquei de corrigir isso na última apresentação feita para vocês. Porém, o que acabou acontecendo? Na hora de fazer a edição do vídeo, uma parte foi cortada. Então, o que eu tenho a apresentar aqui? A explicação de uma forma
entre aspas, mais didática, e aí com uma quantidade de flechas menor, uma quantidade de setas menor. Então uma setinha, você já entende que estou me referindo à pressão. Onde está escrito P, refere-se à pressão. Então assim, quando eu estou falando de P êmbolo, é a pressão exercida pelo êmbolo, que é o disco. Quando eu estou falando de PATM, é a pressão exercida pela atmosfera. E a resposta é o P do gás. Bom, então vamos lá. Como vamos começar isso aqui, né? Reparem que este êmbolo, o interessante é saber como é que o gás está se comportando aqui dentro deste recipiente. Que na verdade ele foi modelado como um cilindro. Esse gás está totalmente confinado dentro de um cilindro com êmbolo. O porquê disso? O cilindro ele é um modelo mais prático e mais didático para ser explicado o trabalho de um gás. Como é que o cilindro se move, como é que o êmbolo se move dentro do cilindro. Se ele está subindo, o trabalho de um gás é positivo, se ele está descendo, o trabalho de um gás é negativo. E normalmente, esse é o princípio de funcionamento de um motor de combustão interna, as chamadas máquinas térmicas. Só que no motor de combustão interna, quando se vocês tiverem a oportunidade de observar, um exemplo clássico é uma motocicleta. Vocês estão vendo lá o motorzinho na parte de baixo, mas bem na parte de cima, vocês veem uma espécie de saliência que lembra bem um cilindro. Dentro desse cilindro onde tem um êmbolo que fica sempre bombeando. Sempre tem um êmbolo lá que fica subindo e descendo continuamente. Essa subida e descida deste pistão, desse cilindro, esse pistão dentro do cilindro da motocicleta, é o que provocaria o movimento do eixo principal do motor. E esse movimento normalmente é transmitido pelas correias. Motor de combustão interna de automóveis normalmente são vários cilindros destes aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, que eu estou circulando aqui com o mouse. Bom, então o trabalho desse gás, ele normalmente vai ser realizado num ciclo. Existem vários ciclos, ciclo Otto, ciclo diesel, ciclo Rankine, que também é utilizado em turbinas de geração de energia. Mas nós, da física do ensino médio, iremos trabalhar com o ciclo de Carnot. Isso vai estar apresentado nas últimas apresentações e ainda nessa aula. É o princípio básico da segunda lei da termodinâmica. Bom, então vamos lá. Vou explicar isso calmamente, porque o último vídeo foi cortado. Inicialmente, eu tenho aqui um sistema em equilíbrio. Esse êmbolo aqui ele está em equilíbrio. Quando eu estou falando de coisa em equilíbrio, não significa que existe ausência de forças. As forças existem, mas como foi explicado na segunda lei de Newton, se o sistema está em equilíbrio, a resultante das forças é zero.
É evidente que o gás ele está exercendo aqui uma força por unidade de área. É o que vocês veem nessa seta ascendente. Ele está exercendo essa força por unidade de área na parte de baixo do pistão. E o pistão, por si só, ele também é submetido à ação da força do próprio peso dele. O próprio peso dele está reagindo sobre o gás, ou seja, essa força em verde descendente. E além disso, a própria atmosfera também está exercendo força sobre esse pistão. Então, o que eu estou tendo aqui? Um sistema em equilíbrio. Sistema em equilíbrio é onde a resultante das forças é igual a zero. Ou, caso vocês prefiram, eu posso dizer que tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Quem está para cima? A força que o gás está exercendo sobre o pistão. Quem está para baixo? A força do êmbolo e a força devido à atmosfera. Se essa força está sendo exercida em uma área, eu digo que o gás, além de estar exercendo somente uma força, ele está exercendo por toda a área desse disco uma pressão. Na hidrostática, pressão é força por unidade de área. Então eu estou exercendo uma força nesse disco circular. Então, está sendo exercida uma pressão na parte de cima. Está exercendo uma pressão devido ao êmbolo e à atmosfera. Pois bem, esse é o sistema equilíbrio, não está tendo realização de trabalho e nem está tendo fornecimento de energia aqui. Então esse é o estado que eu vou chamar de estado 1. Isolando ele aqui. Pois bem, o que vai acontecer? Vamos fornecer uma energia externa a este gás. Neste caso, a energia externa, como é que ela pode ser interpretada aqui? Por um aquecimento. Se tem aquecimento, tem calor envolvido. E automaticamente, essa energia vai fazer com que a temperatura interna do gás ela aumente. A temperatura interna do gás aumentando, a energia cinética média das moléculas desse gás ela também aumenta. Como consequência, se a energia cinética aumenta, o número de colisões efetivas entre as moléculas e a parede do recipiente, que nesse caso ela é interpretada pelo cilindro e o êmbolo, vai aumentar. Esse número de colisões efetivas aumentando faz com que a pressão interna do gás aumente. Então, o que vai acontecer? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. O que está acontecendo? Esse P gás linha, ele vai ser maior que o P gás, que é no estado 1. O que aconteceu aqui? Ó? Estou supondo, para exemplo bem didático, que esse movimento ele se dá de uma forma bem lenta, de uma forma bem devagar. E é justamente isso que acontece. Esse movimento e também ele vai ser realizado em velocidade constante. Isso vai fazer com que o pistão se desloque de uma distância d.
Se tem força adicional referente à pressão do gás e tem deslocamento, nossa próxima aula de trabalho, força vezes deslocamento, vai ser o trabalho realizado pelo gás. Só que gás não se fala muito de força, não é um assunto comumente usado em gases, essa ação de forças. Gás normalmente se usa pressão. Então, primeira coisa, o que eu quero que vocês fixem aqui? Esse gás ele exerce uma nova pressão. Essa pressão, que de fato aumentou, ela vai ser a responsável pelo deslocamento do êmbolo. Agora, o que acontece? O que seria esse trabalho, na realidade, exercido pelo gás? Seria o trabalho da força resultante. É o trabalho líquido. Está envolvido a pressão do gás, está envolvido a pressão do êmbolo e está envolvido a pressão atmosférica. Como o volume aumentou, o gás expandiu, o ΔV é positivo. Logo, o trabalho é positivo. Veja bem, então quem é o trabalho de fato? É o que nós vamos ver na próxima transparência. Pois bem, o que nós temos aqui? O estado 1. O que acontece aqui? No estado 1, é um sistema de equilíbrio, como eu expliquei para você. Tudo que está para cima, que no caso é a pressão do gás, tem que ser igual à somatória de tudo que está para baixo. Senão o nosso sistema ele não vai estar efetivamente em equilíbrio. E aí no estado 2 ocorreu o quê? Um fornecimento de energia ao sistema. Esse sistema é gás mais pistão. Então essa nova pressão do gás, que na transparência anterior eu chamei de P gás linha, ela vai ter que vencer a pressão que está se opondo a ela, que é a pressão referente ao êmbolo mais a pressão atmosférica. Pessoal, veja bem, o gás venceu. Ó, são duas coisas. E além disso, o que eu estou aqui admitindo? A ausência de atritos. Qualquer tipo de forças dissipativas. Porque se elas existissem, elas estariam também do lado do êmbolo e da atmosfera. Elas estariam contrariando o movimento. Então eu estou imaginando aqui um sistema totalmente ideal. Então o que acontece aqui? A nova pressão do gás, que eu chamo de P gás linha, que é do estado 2, ela é maior que a pressão do gás. Quem é a pressão resultante? Pessoal, pense em força resultante. A força resultante nesse caso, ela é vertical para cima. Vamos voltar no exemplo. E assim, quem é que vai ser? Vai ser uma diferença entre tudo que está subindo entre tudo que está descendo. Olha só, o mesmo raciocínio ele vale também para pressão. Então a pressão resultante do sistema, ela vai ser tudo que está para cima, que é a pressão do gás, menos a somatória de tudo que está indo para baixo, que é a pressão do êmbolo mais a pressão atmosférica. Veja bem, então no sistema, no primeiro caso, a força resultante era zero, sistema em equilíbrio. No segundo caso, a força resultante não é zero, então vai existir um trabalho que é resultante, referente à pressão vezes a variação de volume. Isso a gente chama de trabalho líquido.
Nenhum livro explica isso para vocês. Então, quando eu estou falando de um trabalho de um gás no sentido real, eu me refiro sempre ao quê? Ao trabalho líquido, que é referente à pressão resultante desse gás vezes a variação de volume. Isso tem que ficar claro para as provas da FUVEST. Pois bem, o que acontece? Os livros didáticos não consideram essa análise de força que aparece entre os dispositivos. Essa análise de força se faz na dinâmica. Então, o que existe na verdade? Uma simplificação prática. Essa simplificação prática é o que vocês vão ver nos livros didáticos de ensino médio e até mesmo nas apostilas de cursinho. Algum vestibular que não é exigente também vai, se ele for cobrar de vocês, vai cobrar simplificação prática, né? Como eu falei para vocês, os livros didáticos, infelizmente, adotam uma hipótese simplificadora, com a finalidade de deixar esse conteúdo mais didático. Então, o que acontece? Vamos desprezar, além dos atritos, a pressão atmosférica e o peso do êmbolo. Então, eles não mencionam nem o êmbolo, nem a atmosfera como agente sobre o gás. Então, o que acaba acontecendo aqui é o seguinte: considere um êmbolo de massa desprezível. Se a massa é desprezível, o peso é desprezível também. E despreze a ação da atmosfera. Então, somente a energia fornecida, e neste caso ela é o calor, foi a responsável pela expansão do gás. Com o fornecimento de energia, a pressão interna do gás aumentou para uma pressão chamada P gas linha, que é o estado 2 maior que P do gás. Essa pressão P gas linha é o que vai ser responsável pelo deslocamento do êmbolo. Então, vamos considerar essa P gas linha simplesmente como uma pressão P. Então, o que acontece? Todos os problemas. Um gás está exercendo uma pressão de 5 atm, que faz com que o êmbolo suba. Na cabeça de vocês vão lembrar que essa P gas linha. E é essa pressão interna do gás que faz com que o êmbolo se desloque. Essa, então, é a pressão exercida pelo gás sobre o êmbolo dentro do pistão. Então, o trabalho é pressão vezes variação de volume. Pronto, simplificamos a nossa situação. Um gás exerce uma pressão de 4 atm. O seu volume se deslocou de 5 metros cúbicos. 4 vezes 5, 20 joules. Pronto. Essa é a hipótese simplificadora do problema. Isso quando o trabalho ele é positivo, né? Agora, quando o trabalho não é positivo, quando eu tenho um agente externo vindo no sentido oposto, a transparência anterior deve ter pegado, e essa explicação foi onde vocês chegaram, né? Então vamos lá. Essa aqui é a segunda hipótese. Veja bem, eu tenho aqui o sistema em equilíbrio. De novo, P gás, P do êmbolo e pressão atmosférica. E vamos fazer as duas análises. Vamos fazer aquela análise complicada, que eu sei que vocês não gostam, e vamos adotar a hipótese simplificadora. O que está acontecendo aqui? Como no primeiro exemplo, existe aqui a ação de um agente externo. Neste caso, é a mão. Eu poderia colocar, por exemplo, um tijolo aqui. Mas, para simplificar, eu coloquei uma mão. Pergunto para vocês: que tipo de força faz com que o êmbolo abaixe? É essa pressão aqui.
O êmbolo só saiu da posição de equilíbrio devido a essa pressão externa. Essa pressão, mais a pressão atmosférica, mais a pressão do êmbolo, tem que ser maior que P do gás. Quem é a força, quem é a força resultante aqui? Tudo que está para baixo menos tudo que está para cima. De novo, hipótese simplificadora. Velocidade constante. Não diria velocidade constante porque a resultante não é zero. Mas o processo ele é lento. O processo de movimentação deste êmbolo ele é lento. O que acontece? De novo, os livros didáticos adotam hipótese simplificadora, com a finalidade de deixar mais didático. Tem a pressão interna, que é o P gás duas linhas. Então vamos voltar aqui. E tem a atmosfera. E tem o êmbolo também. Somente a pressão externa aplicada pela mão ao êmbolo foi responsável pela diminuição do volume do gás. Então, com o fornecimento de energia, que nesse caso é a pressão externa, a mão exerceu uma energia que é, neste caso, mecânica. Então, a pressão ela aumentou para P gás duas linhas, que é maior que P gás linha, no primeiro caso. Essa pressão externa é o que nós vamos chamar de P, e o trabalho vai ser P vezes ΔV. Eu estou trabalhando em módulo, mas como a variação ela é negativa, o sinal do trabalho aqui ele vai ser o que, gente? Negativo. Então, era basicamente isto que estava faltando na nossa primeira aula. Bom, então a parte 1 ela já foi mostrada para vocês. Agora nós vamos para a segunda lei da termodinâmica. E só que antes de ir para a segunda lei da termodinâmica, vamos fazer alguns exercícios da primeira lei. Beleza, gente? Continuando agora. Na aula passada eu também falei com vocês sobre a primeira lei da termodinâmica. Essa primeira lei da termodinâmica relaciona três grandezas fundamentais: energia e trabalho. Trabalho e energia é justamente o que teremos na apostila 3, que em breve já passarei ela para vocês. Então, quais as formas de energia envolvidas na primeira lei da termodinâmica? Calor e trabalho. Então, vamos lembrar. Vamos lembrar que se há um sistema, eu estou fornecendo energia na forma de calor, parte desse calor ele é responsável por aumentar a energia interna do gás. E de novo estamos utilizando aquele exemplo do pistão. Parte da energia fornecida é convertida em trabalho mecânico. Ou seja, o calor fornecido faz com que a energia interna do gás ela aumente e que o gás também realize trabalho. E daí eu posso dizer que o aumento da energia interna ele é calor menos ao trabalho. Pessoal, o aumento da energia interna está relacionado ao que? A temperatura. Ou a variação da temperatura. Vamos lembrar que a energia interna é quanto, gente?
Isso está na transparência anterior. 3 meios de nRT. Tomem cuidado, essa temperatura é a temperatura interna do gás. Então eu tenho o estado 1, o de 1. Vamos colocar numa caneta aqui mais. E eu tenho o estado 2, gente. Se aumentou a energia interna, o meu gás ele saiu do estado 1 e agora está passando para o estado 2. Olha só. O que é o ΔU, gente? É o de 2 menos o de 1, né? Então, como é que eu posso escrever isso matematicamente, né? Eu posso escrever como 3 meios de NR T2 menos T1. Pessoal, letra aqui horrível, devagar, que eu estou usando o mouse, né? Eu ainda esse ano tento adquirir uma caneta, uma mesa digitalizadora. A isso, gente, nós chamamos de ΔT, ou seja, o ΔU, gente, ele está diretamente relacionado à variação da temperatura interna do gás. Preste atenção nisso. A quantidade de calor é uma energia externa fornecida ao gás. E o trabalho é o trabalho mecânico. Ele é relacionado à expansão ou compressão do gás. Então, vou pedir para vocês que dê uma lida na transparência da aula passada, que subiu no dia 31/10. Quem não assistiu a aula passada, assista ela, justamente para que fiquem a par disso, que eu falei lá sobre a primeira lei da termodinâmica. E nessa aula nós vamos fazer exercício. Voltem lá, assistam aquela aula, leiam a apostila referente à primeira lei da termodinâmica e depois voltem aqui para a gente fazer esse exercício, gente. A aula está gravada, mas ir direto para essa aula é pular uma etapa. Então voltem lá na 31/10. Vou dar 5 minutinhos para vocês pensarem e eu volto já para a gente resolver esse exercício.
Bom, gente, então o que a gente vai fazer aqui, né? Vamos voltar aqui pro nosso exercício aqui. Bom, vou usar aqui uma ferramenta que é a chamada whiteboard. Vamos apagar isso aqui, né? Então vamos lá, gente. Sobre o exercício, então vou ler com vocês. Sobre os gases monoatômicos ideais que passam por um processo de transformação isobárica, podemos afirmar corretamente que... então vamos lá. O que está acontecendo aqui? Então ele dá as afirmações. Toda a quantidade de calor cedida ao sistema será transformada em trabalho mecânico. A quantidade de calor cedida ao sistema é diretamente proporcional à sua variação de temperatura. A energia interna do gás permanece constante. A variação de energia interna ΔU é inversamente proporcional à variação volumétrica. E a temperatura do gás varia, mas não há trocas de calor entre o sistema e o meio externo. Então vamos lá, o que a gente faz aqui, ó? Vamos lembrar que variação de energia interna isso é igual ao que? Quantidade de calor menos trabalho mecânico. Ou, quem gosta disso, eu posso escrever que quantidade de calor é igual a variação da energia interna mais trabalho mecânico. Vamos lá, como é que escrevemos a variação da energia interna? 3 meios, o gás é monoatômico, então eu posso escrever como 3 meios de N R vezes a variação da temperatura em Kelvin mais o trabalho, que eu chamo de P vezes ΔV. O que nós podemos analisar aqui? Vamos chamar isso aqui de uma constante K. E vamos chamar esse aqui, ó, de um outro fator que pode não ser constante. Vamos chamar de K2. Então eu chamei de K1 e K2. Como ficaria isso aqui então, gente? Ó, eu poderia dizer que a quantidade de calor fornecida pelo gás é igual a K1 vezes ΔT mais K2. Trouxe uma coisa que vem da física, matematicalizando um pouco o assunto. Eu sei que vocês não gostam. O que eu posso dizer aqui? Que a quantidade de calor ela é diretamente proporcional à temperatura. Se eu aumento a temperatura, gente, o que acontece? E mantenho as outras variáveis constantes sem mexer nela, eu vou aumentar a quantidade de calor. Então, qual das alternativas que bate? Então, vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Toda a quantidade de calor cedida ao sistema será transformada em trabalho mecânico? Pessoal, isso é fato. Ele pode ser transformado em trabalho mecânico, mas ele teria que afirmar para a gente, olha, isso é uma transformação isotérmica.
aonde não tem variação de temperatura. Ele não fala isso. Então nada posso afirmar. Então a primeira alternativa ela é falsa. A quantidade de calor cedida é diretamente proporcional à sua variação de temperatura. Olha só, a que mais bateu foi essa aqui. A energia interna do gás permanece constante. Olha, nada posso afirmar aqui, segundo essa expressão, né? A variação de energia interna é inversamente proporcional à variação volumétrica. Nada posso afirmar. Seria inversamente proporcional, gente, se aqui, em vez de ser uma soma, fosse uma multiplicação. Aí eu poderia afirmar isso com certeza, mas eu não posso afirmar porque é uma soma. Uma coisa não depende da outra. E a temperatura do gás varia, mas não há troca de calores externos? Bom, para que essa alternativa E fosse correta, seria necessário afirmar que a transformação seja adiabática, que é o que vamos ver na segunda lei da termodinâmica. Então, gente, o que acontece? A única alternativa que bate, na verdade, é a letra B, né? A quantidade de calor cedida ao sistema é diretamente proporcional à sua variação de temperatura. Então, basicamente é uma forma de treinarmos a expressãozinha, né, da primeira lei da termodinâmica. Vamos fazer o segundo exercício para terminarmos isso aqui. Bom, exercício 2. Um gás é submetido a um processo sobre pressão constante de 400 newtons por metro quadrado e sofre uma redução de seu volume de 0,25 metros cúbicos. Olha só, o que eu vou fazer aqui, ó. Vamos grifar isso aqui, redução de seu volume. Assinale aquilo que for falso, olha só. Outra coisa que normalmente vocês estão acostumados sempre a procurar a resposta verdadeira. E aqui não, ele quer alternativa falsa. Pessoal, o que eu quero saber? Primeira lei da termodinâmica. Trabalho, pressão vezes variação de volume. O trabalho ele é negativo, porque o volume, o ΔV é negativo, o volume reduziu. Leia as alternativas, mais uns 5 minutinhos eu volto para resolver a questão. Quem precisar de mais tempo, pause o vídeo e vamos resolver. Quem precisar, quem já fez, pode avançar o vídeo logo na resolução.
Tá passando um monte de carro aqui. Como eu falei pra vocês, eu tô gravando aqui quase na rua. Vamos começar a resolução desse exercício? Bom, gente, então de novo pro whiteboard. Acabei descobrindo essa ferramenta aqui, ó, perfeita aqui no nosso famigerado Windows 10. Vamos analisar alternativa por alternativa. Primeiro, quais são os dados do problema? Pessoal, aqui vai ser lento pra caramba, porque eu tô usando ainda o mouse, né? Quem quiser avançar o vídeo para 1,25x, fiquem à vontade. Bom, qual a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, ó? Ele está dando a pressão constante. Já está no sistema internacional. 400 newtons. Que é força por área. Por metro quadrado. O que mais nós temos aqui, ó, no exercício? Redução do volume de 0,25 metros cúbicos. Pessoal, se é redução de volume, e pedir para vocês grifarem lá, é menos 0,25 metros cúbicos. Parece que a lousa não vai mais que isso. Vamos colocar metros cúbicos. Pessoal, então vamos lá. Item A. O que é pressão, gente? O que é trabalho, na verdade? Pressão vezes variação de volume, né, gente? Bom, pressão quanto é? 400. Vezes 0,25, que é negativo. Fazendo esses cálculos altissimamente absurdos, lembrando que 0,25 é 1/4, eu vou chegar que o trabalho é menos 100 joules. Então é o trabalho realizado sobre o gás, né? Vamos lá para a letra B, então. Então essa aqui é verdadeira. Então não é essa alternativa que o exercício está querendo. Ele está querendo a falsa, né? A variação da energia interna do gás é menos 150 joules. Essa aqui pode ser uma pegadinha, né? Pessoal, vamos lembrar de uma coisa. O que é energia interna, gente? 3 meios de nRT, né? Pessoal, o que é variação da energia interna? Três meios de NR delta T. Perfeito, né? Perfeito, né? O que nós vamos fazer aqui então? Diminuindo aqui o tamanho da nossa lousa. Eu posso escrever que PV
é nRT, né? O exercício não deu nenhuma informação referente ao quê? Referente à temperatura, só entre pressão e volume. Pessoal, então o que é o NR ΔT? Se a pressão é constante, olha, eu posso simplesmente dizer que isso pode ser escrito como P vezes ΔV, que é o NR ΔT. Então eu posso escrever aqui a variação da energia interna tranquilamente como a pressão vezes a variação de volume. E vamos ver como é que fica aqui, né? Vou escrever aqui no cantinho. Olha só, gente. Então, voltando aqui, ó, letra B. Então, o ΔU aqui vai ser quanto? 3/2 do NR ΔT, onde eu posso escrever que é 3/2 de P vezes ΔV. Bom, vamos lá. 3/2 a pressão 400. Variação de volume negativo, que é menos 0,25. Então nosso ΔU, essa conta deu 100 no primeiro exercício. Isso aqui vai dar menos 150 joules. Joule é a unidade de energia. Então vamos lá, vamos ver o que diz a alternativa. A variação de energia interna é de menos 150 joules. Então não é essa a alternativa que ele está procurando. Essa alternativa ela é correta. Bom, então temos que ir para a próxima afirmação aqui, a próxima alternativa. Que é a letra C. Vamos limpar a lousa aqui. Então já está no 100% aqui. O gás recebe 250 joules de calor. Então vamos lá. Letra C. Só lembrar que calor é igual a variação da energia interna mais o trabalho. A variação da energia interna foi menos 150. E o trabalho foi quanto? Menos 100. Menos 250 joules. Opa, é essa aqui que é a falsa? O que ele está falando aqui? Ele recebe 250 joules de calor. Na verdade, o que está acontecendo? O nosso Q aqui deu negativo, gente.
Então o que está acontecendo aqui? Se deu negativo, significa que o gás ele cede calor, gente. Então o que é negativo? Então ele está cedendo. Então o que acontece aqui, ó? Ele fala que recebe. Então a C é incorreta e a D é correta. E a variação de temperatura é negativa. Como o ΔU é negativo, que nós vimos lá no exercício, a variação de temperatura também é negativa. Qual é a alternativa que foi falsa aqui? É a letra C, né? A letra C. O gás cede, recebe 250 joules de calor. Na verdade ele cede, porque deu negativo. Então basicamente é isso, né? Vamos para o próximo exercício então. Pessoal, essa aqui dá pra gente fazer sem precisar de muito, sem precisar pensar muito, ela é conceitual. Só vou ajeitar aqui o Word, né? Então vamos lá, né? Vamos lá então. Em uma transformação isobárica, bom, a pressão do gás é o que, gente? Ela é constante, né? E sua energia interna aumenta se a diferença entre o que? Pessoal, ΔU não é variação de energia interna? Se o ΔU for positivo, né? A energia interna aumenta. ΔU é calor menos trabalho. Se essa diferença entre calor e trabalho for positivo, a energia interna aumenta, gente. Que letra a gente pode anotar aqui, ó? Letra E, né? Então essa aqui, tranquila, né? Bom, então essa é a segunda parte do nosso vídeo aqui, né? Perfeito, gente. Então, era isso a nossa segunda parte. Agora vamos para a terceira parte, que é a transformação adiabática. Continuando aqui, vamos falar agora de transformações adiabáticas. Pessoal, quando vocês ouvirem no vestibular alguém falar sobre transformações adiabáticas, entendam sempre que é aquela transformação em que não há troca de calor entre o meio interno e o externo. Neste caso, o gás ele não recebe calor do meio externo. Meu cachorro está latindo aqui, gente, mas eu não vou colocar ele para dentro agora, né? Mas assim, tentei abafar o máximo possível o latido dele, né? Bom, mas vamos lá, né? Quando a gente estiver falando de qualquer tipo de transformação adiabática, pensem, gente, quantidade de calor trocada é igual a zero. Então, gente, o que acontece? A variação de energia interna dentro do gás, ela vai ser totalmente dependente do que? Do trabalho realizado sobre ele. Seja o trabalho externo de diminuir ou aumentar o tamanho do pistão. Um exemplo clássico onde temos Q igual a zero é o enchimento do pneu da bicicleta, da câmara de ar, né? Não existe fornecimento de calor, sim um aumento da pressão.
Então o que está acontecendo? Esse aumento da pressão, essa variação da pressão que tem entre a bomba, veja bem, a bomba que enche o pneu da bicicleta está diretamente diminuindo e aumentando o volume. Só que você não está fornecendo calor. O que está existindo aí é um fornecimento de trabalho mecânico. E você vê que a transformação adiabática é uma transformação que ocorre de forma muito rápida. Bom, então eu coloquei aqui, né, que quando se fala de uma transformação adiabática, essa transformação adiabática, ela pode ocorrer com o aumento ou com a diminuição da pressão da temperatura do gás. Se a energia interna aumenta, se o ΔU é positivo, então a temperatura aumenta. Se o ΔU for negativo, a temperatura diminui. E aí a gente tem que ver que a variação de energia, ela tem o quê? Ela tem um sinal oposto ao trabalho. Então, se a temperatura aumenta, gente, como o trabalho é negativo, significa que o cilindro está sendo comprimido. Se a temperatura diminui, o ΔU é negativo, o trabalho realizado é positivo, o cilindro ele aumenta de tamanho, né? Então é basicamente isso, né, que ocorre em transformação adiabática. Então, se em qualquer vestibular falarem para vocês que é uma transformação que ocorre rápido, entendam que é transformação adiabática. Então vamos lá, como é que vocês identificam isso num gráfico? O que acontece aqui é o seguinte, pode parecer estranho e é comum que se confunda o gráfico de uma adiabática com o gráfico de uma transformação isotérmica. Bom, ele é bem parecido. Lembra que eu falei que toda transformação adiabática ela é rápida. Numa transformação isotérmica, o que a gente entendia? Que o produto da pressão por volume é uma constante. Ou seja, P vezes V é constante. O que acontece? Para que o decaimento ou o aumento da nossa pressão seja rápida com o volume, eu tenho que inserir um coeficiente aqui que eu vou chamar de gama. Esse coeficiente ele é chamado de coeficiente de Poisson. Bom, isso aqui nos lembra muito o que? Uma exponencial, né? A exponencial, o que acontece? A curva exponencial, ou o crescimento dela era muito rápido, ou o decaimento da curva, ele era muito rápido. Por isso que colocamos aqui esse coeficiente. Ou seja, o produto PV elevado a esse coeficiente é que vai dar a nossa constante. Pessoal, esse gama ele é uma razão entre dois calores específicos do material, que neste caso é o gás. É o calor específico do gás, que eu chamo de CP. A pressão constante dividido pelo calor específico do gás a volume constante. Olha só. Vamos imaginar o seguinte, tudo isso está bem detalhado na apostila de vocês. Então a apostila de vocês, que é a V2, vai terminar hoje. O que acontece aqui, ó? Nós estamos vendo duas curvas que tem um decaimento assim bastante acentuado.
E tenho duas curvas que tem um decaimento um pouquinho mais lento. Pessoal, se vocês virem isso, isso aqui é um ciclo de Carnot. Normalmente esses ciclos de Carnot, eles têm uma orientação. Eu, por exemplo, estou colocando aqui uma orientação de setas. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Nesse caso aqui, estou colocando no sentido anti-horário, mas vocês podem colocar no sentido horário. Não tem importância, né? Mas o que acontece? Isso aqui, cada numeração aqui é um ponto que está falando sobre o estado do gás. Por exemplo, 1, 2, 3 e 4 são os estados do gás. Quando eu estou falando desses estados, o que define o estado do gás? Isso nós vimos lá, quando vimos a parte de gases. É pressão, volume e temperatura. E as transformações, por exemplo, transformação de 1 para 2, né? Na verdade, eu coloquei o sentido aqui anti-horário. Na verdade, seria 2 para 1, né? Mas vamos lá, isso é o de menos, né? Por exemplo, 2 para 1 e 4 para 3 são as transformações isotérmicas. Então essas duas curvas, o que é interessante para vocês? É isotérmica. A transformação 1 para 4 e de 3 para 2, né? São as transformações que são mais rápidas. São as transformações adiabáticas. Então, no ciclo de Carnot, referente, por exemplo, ao pistão, o que acontece? A gente vê, pelo menos, na expansão do gás, que é onde o volume está aumentando, de 1 para 3, ó, eu estou vendo uma curva que é uma curva adiabática e uma curva isotérmica. Quando o gás vai diminuir o volume, ele vai participar de uma curva adiabática e uma curva isotérmica. Então, esse é o ciclo de Carnot. Sobre esse ciclo existe um trabalho, que é o trabalho do ciclo. Então, como é que a gente calcula o trabalho aqui, né? P vezes delta V. Ele numericamente igual à área disso aqui, né? Mas aí vamos lá, o que acontece, né? Essa curva ela não é uma curva muito bonita para se calcular a área. Existe uma coisa chamada fator de acolchambramento. Nos exercícios, quando eles pedirem para vocês calcularem a área, normalmente eles vão dar figuras geométricas bem definidas. E quando eu falar de figuras geométricas bem definidas, estudem áreas de figuras planas, principalmente área de trapézio, gente. Lembrando que a área de trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Normalmente esse gráfico ele é arredondado para um trapézio, uma figura que vocês consigam calcular a área. Porque fora isso, o cálculo dessa área fica por meio de integrais. Integral é cálculo 1, quem for para exatas, né? Bom, então quando ele dá um gráfico que não é a coisa mais linda do mundo, o que acaba acontecendo aqui? Existem outras formas, por exemplo, de vocês calcularem esse trabalho, né? Bom, uma delas pode ser pela primeira lei da termodinâmica, pode ser pela segunda lei da termodinâmica. Bom, sempre que eu estiver falando de trabalho, eu estou falando de trabalho num ciclo. Então,
Isso aqui é o que precisa para a gente entender o ciclo de Carnot e entender que quando estamos trabalhando com máquinas térmicas, sempre estou falando de trabalho num ciclo. E neste caso é o ciclo de Carnot. Então vamos lá, gente, ó. Como é que funciona uma máquina térmica, gente? Esse é o princípio básico da máquina térmica. O que acontece? Para que todo motor ou qualquer dispositivo que venha realizar trabalho funcione, o que é necessário que se tenha? Uma variação de energia. Precisa existir uma fonte que exerça energia, que forneça energia. Por exemplo, o motor. Como que o motor ele vai funcionar? Se você não fornecer voltagem para ele, se ele for motor elétrico, ele não vai funcionar. Então você não está fornecendo energia. Motor de combustão interna. Se você não fornecer energia, essa energia é proveniente da queima de combustível, por exemplo, ele não vai funcionar, gente. Então, existe uma fonte que na nossa nomenclatura da termodinâmica, ela é chamada de fonte quente. Quando eu falo de fonte quente, entenda, gente. É evidente que a fonte que está na temperatura maior. Mas pense, quando vocês forem trabalhar em termos de vestibular, que sempre essa fonte quente é a necessária que vai fornecer energia. O que está acontecendo, gente? Essa fonte quente, ela vai fazer com o motor realizar um trabalho, né? Só que nem tudo, gente, são mares, são rios de rosas, né? O que acontece? Existe uma parcela dessa energia que não é utilizada. E essa parcela de energia, ela é rejeitada. Ela é rejeitada para uma região que vamos batizar aqui de fonte fria. Então o que acontece, né? Esse é o princípio de funcionamento de um motor ou de qualquer, por exemplo, eletrodoméstico que vocês estejam em contato. Uma lâmpada, por exemplo. Qual é a função da lâmpada? Se eu estou fornecendo voltagem para a lâmpada, ela vai ter que iluminar, mas ao mesmo tempo ela esquenta. O efeito do aquecimento, ele vai ser levado para quem? Para o ambiente. E nesse caso o ambiente vai ser a nossa fonte fria. Então o que acontece? Esse trabalho é a chamada energia útil. O que foi rejeitado para a fonte fria é o que não é aproveitado. Por isso que existem os coolers de computadores, os dissipadores, né? Tudo isso é para fazer com que esse calor seja dissipado. Esses coolers, esses dissipadores, eles agem como fonte fria para absorver esse calor rejeitado. Esse calor é o que gera superaquecimento. Mas vamos ao nosso foco aqui, que são os motores. Então esse aqui é um exemplo de motor. O que vocês precisam inicialmente para entender a segunda lei da termodinâmica? Equacionar isso aqui. Como bem é falando, precisa equacionar isso aqui, né? Então o que nós vamos fazer? Todo o calor da fonte quente, uma parcela é convertida em trabalho e outra parcela é a parcela rejeitada para a fonte fria. Como seria o trabalho aqui? O trabalho seria um quociente. Quociente não, uma subtração entre o módulo, e quando eu estou falando de trabalho, estamos falando tudo em módulo, da energia fornecida pela fonte quente, neste caso é calor, menos a energia rejeitada pela fonte fria. Então, o que acontece? Esse é um exemplo de um motor de combustão interna.
Agora, o que acontece? Existe a possibilidade de eu inverter essas setas. O que acontece? Eu estou retirando o calor da fonte fria, só que não é um processo espontâneo. Ou seja, existe um motor que está fazendo a função de tirar o calor da fonte fria, e eu estou deixando essa fonte fria mais fria ainda e jogando tudo para a fonte quente. A fonte quente está ficando mais quente ainda. Esse exemplo, ao contrário, é o que nós chamamos de refrigerador, freezer. Esse é o princípio de funcionamento dos frigoríficos. Por isso que a sua geladeira... Esse é o princípio de funcionamento da geladeira. Ela deixou a fonte fria mais fria. E aí que tá. Aonde vai esse calor da fonte quente? Algumas geladeiras antigas, não sei se vocês conhecem elas, quem compra geladeira nova não vai ter mais isso, mas umas geladeiras antigas de uns 25 a 30 anos atrás, elas tinham umas grades, né? Essas grades normalmente elas esquentavam pra caramba. Era pra lá onde era todo o calor, né? E essas grades normalmente eram onde se utilizava para secar as roupas, né? Aumentou a temperatura, seca a roupa nessas grades, né? Então é isso que eu estou explicando para vocês, ó. Eu vou precisar na geladeira fornecer um trabalho mecânico. Esse trabalho mecânico, ele é fornecido por quem? Pelo refrigerador, né? Pelo compressor. Ele está sugando o calor da fonte fria, deixando ela mais fria ainda e jogando para a fonte quente. Ou seja, Q2, energia retirada da fonte fria. Tal, trabalho realizado é um trabalho externo realizado, que é a nossa energia útil. E o Q1, ele vai ser rejeitado para a fonte quente. Como é que a gente equaciona isso? Olha, eu sei que o trabalho mais o calor da fonte fria vai ser tudo jogado para a fonte quente. O Q2, então, vai ser todo o trabalho. Na verdade, isso é o contrário, gente. Ó, vamos ter que dar uma ajeitada aqui. Ó. Q1 é o trabalho mais o Q2. Aí o trabalho aqui, então, na verdade, vai ser o quê? Vai ser Q1 menos Q2. Tudo em módulo. Q1 menos Q2. É só inverter aqui, né? Então esse é o refrigerador. A partir do momento que vocês agora estão entendendo o princípio básico da máquina térmica, o princípio de funcionamento, é que eu posso falar agora de segunda lei da termodinâmica. E esse é meu cachorro latino, gente. A segunda lei da termodinâmica nos afirma o seguinte: não é possível construir uma máquina que, operando em ciclos, veja bem, isso é uma operação em ciclo, nesse nosso caso o ciclo de Carnot, converta todo o calor retirado de uma fonte de energia em trabalho útil. Se isso acontecer, os aparelhos não esquentam e o nosso rendimento ele vai ser 100%. Então é essa a segunda lei da termodinâmica, né? E elas operam em um ciclo de Carnot, gente. Ó, isso aqui que eu expliquei para vocês, né? Agora veja bem,
olhando aquela transparência anterior, se não existe 100% de rendimento, a máquina vai ter que ter um rendimento menor que 100%. O que acontece? Quando eu estou trabalhando com a eficiência dessa máquina, eu quero uma coisa que tenha um rendimento muito alto. Quanto mais próximo disso, do ideal, tá bom, cara. Se eu tenho uma máquina com rendimento de 90%, essa máquina esquenta pouco, ela faz muito e desperdiça pouco. Mas se eu tenho uma máquina que opera, por exemplo, a 60%, ela já desperdiça muita energia. Então, já que vocês conhecem a segunda lei da termodinâmica, podemos falar do rendimento de uma máquina térmica num ciclo de Carnot. E esse é o rendimento, gente. Pessoal, quando vocês falarem de rendimento, o rendimento ele sempre vai ser indicado por essa letrinha que é um N com a perninha mais comprida. Pessoal, esse N com a perninha mais comprida, eu chamo ele de eta. Isso aqui é uma letra grega chamada de eta, que relaciona a energia útil com a energia fornecida. Quem é energia útil, gente? É o trabalho. Pessoal, o exemplo que eu estou usando é aquele exemplo do pistão. O motor de combustão interna, vários pistões, vários cilindros, né? Mas eu estou falando de um rendimento cíclico. Quem é a energia fornecida? É o Q1. Mas vamos fazer o nosso equacionamento. Como é que era o trabalho lá? Era o Q1 menos o Q2. E sempre estamos falando disso em módulo, né? Tudo dividido pela energia fornecida. Vamos trabalhar em módulo. Se eu fizer um artifício matemático, ficaria Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q1. Q1 sobre Q1 fica 1, menos o Q2 sobre Q1 em módulo. Pessoal, esta é a primeira equaçãozinha em que pode ser relacionado o quê? O rendimento da máquina térmica. Mas, gente, não é isso que normalmente vai aparecer no vestibular. Normalmente eles falam de temperatura, gente. E aí podemos provar facilmente que a quantidade de calor, seja ela fornecida ou rejeitada, ela é diretamente proporcional ao quê? À temperatura. Só que essa temperatura, ela é uma temperatura absoluta. Temperatura absoluta na escala Kelvin, né? Ou seja, eu tenho que converter tudo, eu tenho que adicionar 273 para converter da escala Celsius para Kelvin. Então isso aí nós vimos na primeira aula de termofísica, né? Então vamos lá, ó. Então essa aqui é a primeira expressão, né? Como eu posso falar que quantidade de calor ela é diretamente proporcional à temperatura. Então eu posso facilmente usar uma razão, ó. Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1 em módulo, né? Quantidade de calor é o conteúdo energético, energia proporcional ao quê? A temperatura, 3 meios de nRT. Como o Q2 é uma energia, ele é proporcional à temperatura. Então eu posso dizer que a razão entre as quantidades de calor também vai ser proporcional às temperaturas em cada estado em um ciclo. Então quanto vai ser o rendimento de uma máquina de Carnot, né? Ela vai ser 1 menos T2 sobre T1. Aqui nesse caso, posso tirar os módulos, porque as temperaturas absolutas elas sempre são positivas. E é essa expressão que normalmente vai aparecer no ciclo de Carnot, gente, nos exercícios. Bom, então basicamente
Essa é a segunda lei da termodinâmica, que relaciona uma máquina térmica. Vamos para o exercício 3, né? Bom, então vamos lá. Uma determinada máquina térmica deve operar em ciclos entre as temperaturas de 27 graus Celsius, olha só, sempre a menor temperatura é a fonte fria, e 225 graus Celsius, que é a fonte quente. Em cada ciclo, ela recebe 1000 calorias de uma fonte quente, olha só, eu tenho Q1. O máximo de trabalho que a máquina pode fornecer por ciclo ao exterior em calorias é... Então eu estou querendo o trabalho, né? O que vocês precisam fazer aqui? Calcular o rendimento. Eu tenho Q1. Pessoal, rendimento é o trabalho sobre Q1. Eu vou achar o trabalho em calorias. Pessoal, 5 minutinhos. Tentem fazer, eu vou fazer com vocês. Este é o exercício para a gente encerrar aqui a nossa aula de termofísica.
Estamos aqui de novo, né? Bom, o que vamos fazer aqui? Eu vou resolver este exercício. E de novo vamos invocar o nosso whiteboard. Qual é a primeira coisa que temos que pensar aqui, né? Temos que ver a temperatura da fonte quente e da fonte fria. E essas temperaturas elas não podem estar em graus Celsius. Então o que eu faço? Ó? Eu já coloco aqui, ó, T1. Então ela vai ser o que? 27 mais 273. Que vai ser exatamente 300 Kelvin. Aliás, ela é a T2, porque é a fonte fria, porque a T1 é a fonte que tem maior temperatura. Então T1 é quanto? 225 mais 273, gente. Fazendo esses cálculos altissimamente absurdos, e aqui nós temos uma má influência, né? Que é 225 mais 273. (498). E aí eu consigo achar o rendimento do ciclo, gente. Que é 1 menos T2 sobre T1. Olha só, gente. 1 menos 300 dividido por... Pessoal, olha só. Arredonda 498 para 500, gente. Porque aí eu posso cancelar aqui e 3/5 dá exatamente 0,6. O nosso rendimento é 0,4 ou 40%. O que eu vou fazer aqui, ó? De posse do rendimento, eu coloco que é o trabalho menos trabalho sobre o Q1, né? Só tenho que lembrar o seguinte, né? Ele forneceu 1000 calorias, né? Então é só apagar aqui, ó. Então vem aqui e escrevo, ó, rendimento trabalho sobre Q1. 0,4 rendimento trabalho não sei sobre Q1 ele forneceu 1000 calorias. Então ó, a energia aqui está em calorias. Se eu multiplicar 0,4 por 1000, o nosso trabalho vai ser 400 quilocalorias. Perdão, 400 calorias. Que nos dá como resposta a letra D, né? Letra D.
nos dá como resposta a letra D. Então, gente, basicamente a segunda lei da termodinâmica nos diz isso. O restante, gente, é tudo exercício. O que o vestibular cobra de vocês? Energia interna, ó, o que é importante vocês frisarem na apostila 2. É a parte de energia interna, transformações de estado dos gases, que é aquela PVT igual a PVT, né? Máquinas térmicas cai bastante e primeira lei da termodinâmica. E o resto é fazer exercício e treinar, gente. Então, assim, de aula, né, para vocês se orientarem, é isso que nós temos para hoje, né? Bom, esse é o exercício feito no whiteboard, deu 400 calorias, né, como foi resolvido, né? E basicamente a aula de hoje é isso, né? Então estamos no final e agradeço vocês pelos altíssimos índices de audiência. Beleza, gente? Então é isso aí.